Estratégias de controle de peso para mulheres. As mulheres têm normalmente um pouco mais de dificuldade para conseguir emagrecer e manter o peso perdido. Isso tanto é verdade que há um pouco mais de mulheres adultas com sobrepeso do que homens. E isso agrava ainda mais ao longo do envelhecimento, principalmente na fase da menopausa, que há muitas mudanças nos hormônios femininos, podendo favorecer com que haja um ganho de peso. Para que a gente consiga, então, ter mais chances de conseguir um bom resultado, tanto na manutenção quanto na perda de peso nas mulheres, a gente tem que levar em consideração fatores específicos que as mulheres têm que podem interferir nisso e para a gente poder atuar diretamente nesses fatores. Então, em todas as mulheres, sabemos que tem, então, variações hormonais, mesmo quando a mulher é mais jovem, que ela tem o ciclo menstrual regular, há flutuações nos nossos hormônios femininos. O estradiol é um dos hormônios que nós temos que vai interferir bastante no nosso controle da fome, saciedade, no nosso metabolismo, na distribuição de gordura corporal. Por isso mesmo que quando a gente entra na fase de climatério e menopausa, que há uma redução do estradiol, há várias mudanças perceptíveis na mulher, principalmente a favorecimento de acúmulo de gordura visceral, abdominal, mudando então o formato do corpo da mulher. Essas oscilações ocorrem também no cada ciclo menstrual, então tem fases do ciclo que há mais progesterona, há mais estradiol. Quando a mulher está ovulando, essas fases vão interferir na fome, no humor, então na disposição para fazer atividade física, no rendimento então físico, e no desejo alimentar, né, nesse comer emocional, de comer mais doces. Então tudo isso pode variar ao longo do mês. Então é importante que a gente leve isso em consideração quando vai fazer estratégias alimentares e de atividade física e de tratamentos também medicamentosos, para que a gente consiga ajustar nessas diferentes fases do ciclo um ajuste adequado do que nós vamos atuar. Então, por exemplo, a alimentação pode ser um pouco diferente em cada fase do ciclo, é uma estratégia que algumas mulheres podem utilizar, principalmente quando elas têm sintomas mais intensos relacionados a isso. O exercício, às vezes, pode ser feito mais intenso em algumas fases e outras não. Normalmente, por exemplo, todo mundo deve ter percebido isso, as mulheres, né? A TPM, né? A fase pré-menstrual, é uma fase que a gente tem mais, sim, descontrole alimentar, tem uma labilidade emocional maior, menos força, né? Como assim, incômodo, muitas mulheres têm cólicas e logo quando menstrua também fica fraca. Então é uma fase que pode ser mais difícil, por exemplo, restringir demais o consumo de alguns alimentos. Então é uma fase que pode ser que seja interessante ser um pouco menos restritiva. Ao passo que logo depois que acaba a menstruação, a mulher fica mais controlada, uma fase que a mulher consegue um rendimento físico melhor, consegue então poder aproveitar essa fase para caprichar mais nas estratégias de controle de peso, facilitando o processo. Isso pode ser individualizado e é importante que seja, né? Porque cada mulher é única, tem uma rotina diferente. E isso é um ponto que acontece bastante, né? As pessoas pensam muito que o metabolismo ele cai muito rápido ao longo da vida, mas ele demora para cair por si só. Ele cai mais após os 60 anos de idade. Então, a gente mantém o metabolismo estável na vida adulta. Claro que quando a gente é adolescente, não, aí tá no metabolismo mais rápido, você tá formando o seu corpo, então é diferente. Mas quando a gente entra na vida adulta, para os 20, 25 anos, estabiliza esse metabolismo e ele tende a cair muito lentamente ao longo das décadas. É muito sutil essa queda. E por que as pessoas pensam que fica mais difícil, né, de emagrecer quando, principalmente as mulheres, depois dos 35 anos, 40 anos, perto dos 50 anos mais ainda, dos 60 anos também são as fases mais críticas, né, de emagrecimento. Isso acontece também porque a gente, de fato, gasta menos energia quando a gente vai envelhecendo, porque nosso estilo de vida costuma mudar. Muitas pessoas também ficam muito sedentárias na vida adulta e isso gera uma perda de massa muscular, e a perda de massa muscular pode acelerar essa redução do seu metabolismo. A qualidade da alimentação interfere nisso, então é importante prestar atenção na quantidade de proteínas dessa alimentação.
Além dos outros nutrientes, claro, que é importante que tenha carboidratos ricos em fibras, em vez de ser só carboidratos que tem pouca fibra, né? Por exemplo, alimentos mais saudáveis, nutritivos, né? Escolher as gorduras mais saudáveis, porque uma dieta mais equilibrada favorece tanto o controle do apetite, da saciedade, que ela gera mais saciedade, mas ela também ajuda a reduzir os sintomas de TPM, ela também ajuda a não perder a massa muscular, que é fundamental para que esse metabolismo se mantenha mais estável realmente ao longo dos anos. Então, esse fator do exercício costuma reduzir com o tempo, porque quando a pessoa é mais jovem, às vezes ela tem mais tempo para fazer atividade física, mais energia, mais disposição, menos preocupações, então ela se movimenta mais, tanto em exercício físico quanto em atividades diárias. E a maioria das pessoas fazem um trabalho que é mais sedentário, geralmente é mais intelectual, e às vezes não tem tempo muito para fazer atividade física, né? Às vezes quando você tem filhos, aí tem outras preocupações, aí tem um outro fator que acontece demais, que é a privação de sono, seja porque tem criança pequena, seja porque tem que trabalhar, tem que estudar e às vezes não dorme direito, ou às vezes porque também não se habitua a dormir corretamente, fica assistindo alguma coisa, um entretenimento. Isso pode dificultar esse sono reparador, que é fundamental para haver um controle de apetite adequado. A privação de sono, uma horinha de sono que a gente perde, pode gerar uma vontade de comer ali de 300, 400 calorias a mais, e geralmente de snacks, que são alimentos guloseimas, alimentos mais saborosos e pouco nutritivos e muito calóricos. Então é importante que isso esteja regulado também, e é um dos fatores que vão afetar muito, né? Principalmente as mulheres que geralmente estão sobrecarregadas, elas assumem muitas funções na casa, a maioria das mulheres são as que mais fazem o serviço doméstico, cuidam mais das crianças e tem que trabalhar fora, então tem um monte de preocupações para resolver. Isso faz com que haja sim maior cansaço, menos disposição, uma tentativa de compensação alimentar, então muitas vezes acontece isso também, e às vezes falta planejamento, que é algo que afeta muito, dificulta muito emagrecer. Então é importante, quanto mais difícil for o estilo de vida que a pessoa tem, ela precisa se planejar cada vez mais para conseguir ter uma alimentação mais saudável, fazer um pouco de atividade física, nem que seja de um deslocamento para o outro, nem que seja dentro de casa, para que ela consiga tentar regular um pouco mais esse processo. Assim, a questão do hormônio, então temos a oscilação mensal, que é necessário que a gente consiga manejar. Tem mulheres que sofrem demais com isso, a ponto de precisarem de tratamento medicamentoso para reduzir essas oscilações. Então isso vai ser considerado individualmente. Cada mulher tem sua realidade e a gente consegue regular para que não atrapalhe esse processo se ela precisa reduzir peso, se ela tem que tratar a obesidade, que é uma condição que realmente prejudica a qualidade de vida também dessa mulher. Então essa organização é necessária. E também a questão da menopausa, que é um fator que eu acho que é muito importante lembrar, que quando a gente entra nessa fase de oscilação, que chama climatério, e depois da menopausa, a falta do estrogênio, e no início ela varia um pouco e depois permanece, vai gerar uma série de sintomas em muitas mulheres. Esses sintomas reduzem a qualidade de vida da mulher, atrapalham o sono, muitas vezes então isso vai gerar mais aumento de apetite, dificuldade de controle alimentar dos alimentos, principalmente com mais dificuldade de comer alimentos saudáveis, a pessoa tende a comer mais alimentos que são mais calóricos, doces, massas, para compensar esse sono não reparador que acontece. A labilidade emocional pode aumentar em algumas mulheres, e então isso pode afetar e dificultar o emagrecimento. Porém, se a mulher tem um estilo de vida saudável, se ela conseguir melhorar esse estilo de vida dentro do possível e da realidade dela, ela reduz os sintomas, tá? E ela reduz também o impacto negativo dessa fase. Além de você não perder tanta massa muscular, quando você mantém, por exemplo, atividade física, uma alimentação mais equilibrada, o sono mais equilibrado, você também vai então ter menos chance de ter o impacto negativo do estradiol na composição corporal, que isso realmente acontece. Muita gente fala assim, a menopausa faz engordar? Não necessariamente, mas piora a distribuição de gordura corporal. Isso é o mais comum de se ver. Há muitas mulheres que vão ganhar peso por todas essas questões que eu falei, que vai ser pelo próprio decorrer do tempo desses hábitos não saudáveis, de toda essa dificuldade que vai acontecendo, isso vai acumulando com o tempo e fazendo com que haja um maior ganho de peso posterior, né? E com essas dificuldades também dos sintomas pode agravar. Então a reposição hormonal, por exemplo, ela pode diminuir esses sintomas. Então esse é um ponto que pode ser feito além do estilo de vida para ajudar a não atrapalhar o processo.
Mas a reposição hormonal não resolve o problema do peso 100%, porque tem a questão do estilo de vida. Isso é muito importante que seja feito. E se a pessoa está mais cansada, mais sobrecarregada, fica mais difícil, claro. Então, geralmente é uma fase que a mulher está muito ativa, né, trabalhando muito, tem muitas preocupações. Então, é importante que entenda que isso está atrapalhando. E a composição corporal, para impactar menos, vai ter que ter mais cuidado ainda com essa questão do exercício e alimentação do que a mulher mais jovem, que ela tem estradiol natural em quantidades maiores. Então, ela tende a acumular menos gordura na região abdominal, que infelizmente é um perfil de corpo que se transforma mais masculinizado, então isso gera uma redução da autoestima da mulher, né? Então realmente a mulher sente que o corpo está piorando e dá uma percepção, até parece que até engordou mais por causa dessa distribuição de gordura estar inadequada. E lembrar que se desde os 20 anos até os 50 anos passaram 30 anos, se você não fez exercício físico, não se alimentou direito, claro que vai piorar, o corpo vai piorando com isso, vai cair mais o metabolismo por conta desse estilo de vida, até do que, como eu disse, do que da genética. E da genética vai ser mais para frente, né? Vai ser lá para os 60 anos. Então a gente percebe isso nas mulheres quando elas chegam nos 60 anos, elas têm mais dificuldade ainda de emagrecer. Aí vai precisar realmente um ajuste mais ainda de alimentação, de estilo de vida. Tem casos até que a gente opta por auxílio de medicamentos. Isso depende da gravidade da situação, da predisposição que essa pessoa tem, do estilo de vida, de como a situação está agravando, tendo complicações na vida dela também. Tá? Então, tem todos esses fatores a se levarem em consideração e é importante que busque ajuda profissional se você perceber que você está tendo essas dificuldades. Evite que a situação se agrave, que você ganhe muito peso. E quando você está com muito peso, está prejudicando a sua vida, está com sobrepeso, está com obesidade, busque ajuda profissional para que você possa fazer um tratamento para evitar complicações, melhorar a autoestima e melhorar a sua qualidade de vida. Espero ter ajudado a entender um pouquinho sobre isso e até a próxima!